Este é o canal do Linux, sua fonte de informação sobre tecnologia e filosofia. No episódio de hoje, acessibilidade. Olá pessoal, vamos falar aí hoje nessa Masterclass de hoje sobre a questão da acessibilidade, mais especificamente sobre o design inclusivo, design universal e novas tendências. Então eu gostaria de começar justamente diferenciando aquilo que se entende por design inclusivo e daquilo que se entende por design universal. Basicamente, o design inclusivo ele busca incluir grupos de pessoas que, por algum problema, essas pessoas se tornam excluídas. E a questão do design universal, ele diz respeito para a pessoa pensar um design de uma forma mais ampla e geral, para que ele consiga incluir todo mundo sem precisar de nenhum tipo de modificação. Então, você tem a questão do conceito de acessibilidade, porque existem vários tipos de acessibilidade em virtude do problema que uma pessoa pode enfrentar. Você tem a questão da acessibilidade física, um sujeito que, por exemplo, não tem uma mão, isso poderia ser considerado um tipo de deficiência. Você tem a questão visual, que basicamente a pessoa pode não ter a capacidade de enxergar ou pode ter algum tipo de dificuldade visual. Você tem a questão auditiva, os surdos, as pessoas que não conseguem ouvir, E você tem ainda a questão da dificuldade cognitiva de uma pessoa. Então, quais são os princípios da acessibilidade? Basicamente, ele tem algumas variáveis que há uma meta que se consiga atingir esses princípios para tornar alguma coisa acessível. Seria justamente a flexibilidade, a simplicidade, a percepção clara, a tolerância ao erro, a facilidade de uso, a equidade, a inclusão de diferentes habilidades e a colaboração com os usuários. Então, uma das aplicações da acessibilidade seria justamente no design de interfaces digitais, ou seja, é aquela forma de como fazer a interação entre uma pessoa e um computador, por exemplo. Pode ser também uma interação entre uma pessoa e um jogo, pode ser também. E você tem ainda outros tipos de acessibilidade, como a questão de produtos físicos. Então, por exemplo, um produto pode ter um rótulo em braille, para uma pessoa cega conseguir ler, Você tem a questão, por exemplo, dos elevadores, que os botões eles têm em braille, para que a pessoa cega consiga ver, qual que é o andar. Você tem a questão, dos espaços físicos, Então é um espaço físico que uma pessoa cadeirante, possa utilizar. E você tem também a questão da acessibilidade em comunicação, E, por exemplo, uma pessoa que é surda, se comunicar com uma outra pessoa, normal. Então, você tem, que historicamente, na internet, você tinha meio que um pesadelo, que eram as especificações do HTML, Antes do HTML5, essas especificações eram meio que um pesadelo, porque existiam várias tecnologias, que não eram consideradas tecnologias acessíveis, Você tinha só a título de exemplo, você tinha o Flash, que permitia que as páginas ficassem muito bonitas e animadas, Mas isso não era legal, para uma pessoa com uma deficiência que era cega, E isso, levava a um grande questionamento, por parte das empresas, o que seria, a função dela custear, a criação de tecnologias acessíveis, se existia um público muito pequeno, delas, dos usuários que realmente precisavam, dessas tecnologias, E existia também, a questão da interoperabilidade entre navegadores. Isso era um desafio até mesmo para os programadores, porque cada browser, seja ele o Firefox, o antigo Internet Explorer, cada browser existia suas peculiaridades
E isso tornava, né, muito difícil a vida média do programador, desenvolvedor, né? E você tem também a questão de tecnologias legadas, né? Por exemplo, o Flash, né? Ou até mesmo o teletipo, né, dos surdos. Aqui você vê, né, a tecnologia, né, do teletipo e historicamente, né, a acessibilidade ela se divide basicamente antes e depois, né, no marco de diretrizes de acessibilidade para conteúdo web, né, que foram que eles introduziram o W3C, né, que é justamente esse marco, né, nas diretrizes de acessibilidade. Então, após, né, a especificação do HTML5, houve essa questão dessa preocupação, né, com uma tecnologia que fosse mais facilmente adaptável para resolver problemas de acessibilidade, né? E os critérios, né, para essa acessibilidade devia ser que justamente a percepção, né, de que seria algo bom, né, seria algo operável, né, algo compreensível e algo robusto, né? E eles dividiram, né, isso em 3 níveis, né, o nível A, o nível AA e o nível AAA. Então, basicamente, né, até hoje, né, a acessibilidade é um desafio em outros contextos, né, que não propriamente na internet, né, na web, em função, né, de outros tipos, né, de coisas, né, de arquivos, que seriam justamente, por exemplo, arquivos PDFs e arquivos de slides, né. Até mesmo os PDFs, né, por exemplo, a exibição de tabelas, a exibição de colunas, né, como é que você vai fazer a ordem, né, que deve ser lida, né, a tabelas ou colunas diferentes, né. E existem vários problemas também nos PDFs que é possível, né, você fazer PDF inteiramente de forma gráfica, né. E isso pode fazer com que a pessoa não consiga usar, né, um software para poder um cego ler, né, o PDF e ele consiga, né, ser incluído. E também tem a questão dos slides, né? Você tem o Impress e o PowerPoint, né? Que basicamente tem muita coisa que é difícil, né, você tornar acessível, né, esses slides, justamente por conta, né, de ser muito utilizado a questão de imagens, né? E não haver uma sequência clara. Por exemplo, a pessoa escreve pontos em 2 colunas. Qual que é a ordem que o slide vai seguir, né? Então tem uma série de desafios, né, em outros contextos. E eu queria falar também, né, sobre a questão da acessibilidade em dispositivos móveis, né? E os dispositivos móveis, eles têm uma característica, né, de que eles geralmente são pequenos, né? Então é preciso, né, que para alguns tipos de pessoa exista um tamanho, né, seja um tamanho adequado ao toque, né? Que seja um tamanho que seja legível, né, para todas as pessoas e que possibilite se alterar, né, o tamanho dessas fontes, né, para que seja lido, né, pelas pessoas. Você tem a questão do suporte, né, de leitores de tela, né, que é uma tecnologia assistiva que permite, né, que as pessoas cegas interajam, né, com o aparelho. Você tem a questão da navegação simplificada e também várias outras opções, né, de acessibilidade personalizadas. Você tem, por exemplo, o assistente da Apple, né, que é o Siri, né, que permite que uma pessoa interaja no telefone por meio de voz. No Android também tem, tá? E no Windows também tem o Cortana, né? E você tem também o conceito, né, que ainda é um desafio muito grande ainda hoje, a questão da acessibilidade para jogos, né? Se fala muito na tentativa, né, de fazer jogos com dificuldade ajustável, né, de que existam nas legendas para diálogos do jogo, né, que para justamente pessoas surdas, né, consigam ver, né, o que os personagens estão falando. Você tem a questão dos controles remapeáveis, né? Às vezes uma pessoa tem uma deficiência, né, não tem um dedo. E você tem também indicações visuais, né, para informações sonoras importantes no jogo e recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência visual, auditiva, física e cognitiva também, né? Só que a gente vê, né, que na prática isso quase que não rola, né, para a maior parte dos jogos, né? Só a título de estatística, né, os 5 jogos mais jogados, né, basicamente não inclui, né, essas diretrizes de acessibilidade que justamente é o Fortnite, o League of Legends, o Crossfire, o Roblox e o PUBG, que são os jogos mais jogados em 2022, né?
E a gente vê que isso não vai rolar. Então, talvez seja uma boa ideia tentar outras ideias novas, como a gente vai mostrar aqui mais pra frente nessa Masterclass, né? Ainda você tem ainda a questão de acessibilidade multimídia, né? Então, por exemplo, legendas, né, para pessoas com deficiência auditiva, né? E a ideia de gerar essas legendas automaticamente, né, por software, tem um grande diferencial porque ela poupa trabalho, né, de legendar, né? Porque é um trabalho intenso, né? A pessoa legendar e justamente usar, né, contratar uma pessoa para legendar, ainda contratar uma pessoa para integrar aí a legenda ao vídeo, né? E isso costuma ser muito custoso, então é de grande valor, né, a tecnologia nova que permite com que as legendas sejam geradas automaticamente, né? E você tem também a descrição de áudio, né, para pessoas com deficiência visual, uma pessoa que não enxerga, e aí existe um indicativo daquilo que está acontecendo, né? Você tem a questão das alternativas, né, para imagens e gráficos, e também, né, o controle de reprodução e ajuste de velocidade, né? Por exemplo, uma pessoa cega, né, ela muitas vezes ela precisa para ler mais rápido, né? Porque isso tem um grande valor para uma pessoa cega, porque você vê que o pensamento, a leitura, né, ela tem uma velocidade maior do que a fala. Então, o que uma pessoa cega tenta fazer quando ela está navegando, né, na internet, ela tenta fazer com que o som ande mais rápido, para que ela não perca tanto tempo, né, para poder esperar, né, a fala, né, de uma pessoa se completar, né. Então, você também tem a questão mais especificamente da acessibilidade web, que envolve, né, cabeçalhos ou headers, a questão dos marcadores, né, o tags. E, por exemplo, você tem o tag out, né, que, por exemplo, o out você pode sinalizar, né, o que é de alternativo, por exemplo, se é uma imagem de você ir para o home, para a página home, a página inicial. Aí existe um ícone, né, para isso, que é o ícone de uma casinha. E aí o desenvolvedor, o que ele faz? Ele na mesma casinha que ele bota lá, ele bota esse tag out e escreve início, por exemplo. E aí quando uma pessoa cega, né, tá entrando nessa página, basicamente o software vai ler e vai ler o que está escrito no out para a pessoa cega, né? Então ela não vai saber, né, que tem um botão da casinha, né, um botão de início, só pela forma, né? Então daí a importância também da pessoa desenvolver, né, e botar esses outs para que ajude a pessoa cega, né? Você tem ainda a questão das cores, a questão dos forms dinâmicos, que pode ajudar também na acessibilidade de web, né? E você tem também a acessibilidade mobile, né? Então seria basicamente tamanhos de toque, né, adequados. E, por exemplo, fazer um design que se adapte perfeitamente a cada tamanho de tela, né? Tamanho e resolução de tela. Você tem hoje aparelhos de tudo quanto é tipo de tamanho de tela. Então, isso se faz, né? Torna, né, que a pessoa precise levar em consideração os vários tamanhos de tela e que exista um layout adaptativo e responsivo, né? E você ainda tem, né, também recurso de acessibilidade com relação ao tamanho, né? Então seria, por exemplo, no iPhone você consegue ter ícones grandes, né? E isso pode ter algum valor para alguns tipos de pessoa, né? Na inclusão de alguns tipos de pessoa. Então você tem também, né, casos, né, de problemas de acessibilidade, como produtos, né, que vêm com letras tão pequenas, né, que pouca gente consegue ler e muitas vezes o que o cara termina tendo que fazer, né, é justamente o cara pegar o celular e dar um zoom, né, para tentar ler minimamente aquilo que está numa letra, às vezes até numa letra que não tem um contraste bom com o fundo, né, daquilo que o produtor escreveu no produto, né. E você também ainda tem o caso da acessibilidade com relação ao UX, né? UX seria o User Experience. Então, existe, por exemplo, recursos que 90% dos usuários não conhecem, né? Por exemplo, o recurso da busca na barra de endereços do Google. Isso pode ser uma surpresa, né? Para muita gente, né? Porque para essa pessoa é uma coisa trivial, mas o fato é que existem muitos recursos, né, em que as pessoas desconhecem. Entre eles, por exemplo, é um caso
em que você usa a barra de ferramentas, né, do navegador, justamente como um atalho, né, para busca em um buscador, né, como o Google ou o Bing, né. E você tem também a questão, né, antigamente você tinha um navegador Lynx, que era basicamente um navegador em modo texto para teclado, né. E até hoje esse navegador existe, né, e ajuda bastante com a questão das conexões lentas e às vezes até para uma pessoa cega mesmo, porque ele segue, né, o princípio, você navega pelo site todo pelo teclado e tudo que é imagem tem o alternativo em texto, né. E ainda, né, ultimamente, né, existia um problema, né, que as pessoas usavam, né, meio que robôs na internet, e isso fazia, né, com que existisse um problema, né, em identificar aquele tráfego que era feito por meio de robô do tráfego feito por uma pessoa humana legítima. Então, eles criaram, né, um problema para que todo o tráfego, né, que fosse feito em uma determinada operação existisse um teste, né, para saber se era uma pessoa que estava fazendo aquilo ou era um robô, né. Isso, por exemplo, nos ataques, né, de força bruta que eram cometidos, né, antigamente, antes da época do CAPTCHA, eles tentavam, né, por tentativa e erro, por exemplo, conseguir, né, uma senha de um e-mail, né. E aí eles inventaram essa questão dos CAPTCHAs, que basicamente o cara precisa provar, né, que é uma prova que precisa ser um ser humano, né. E aí tem vários tipos desses CAPTCHAs, e isso, né, meio que criou um problema, né, para os cegos, justamente porque a maior parte, né, dos CAPTCHAs eles são visuais, né. E aí isso gerou também problemas para cegos, né. E nesse sentido, existem, né, alguns CAPTCHAs que você pode pedir, né, um recurso que você pode pedir para ele falar, né, o que ele está vendo lá no CAPTCHA. Mas isso ainda, né, é um problema até hoje, né? E você tem também, né, a questão desse aumento, né, da velocidade da leitura do texto, né, para ajudar as pessoas cegas, né, a não perderem tanto tempo, né? E você tem até o caso, né, dessas tecnologias assistivas, de isso ajudar pessoas normais também, né? Porque tem um estudo, né, que mostra justamente que a retenção, né, de conteúdos é quase que a mesma em velocidade 1x, 1.5x e 2.x, né? Quanto você acha que seu desempenho piora ao ver um vídeo em velocidade 2? 10%, 30%, 50%, 80% ou 0%? Esse estudo aqui mostra que o desempenho em um teste não varia ao ver um vídeo em velocidade 1, 1,5 ou 2. E ela só vai piorar depois de 2, ou seja, 2,5, 3. Ó, esses aqui são os desempenhos, vendo em velocidade 1, 1,5, 2 e 2,5. Esse aqui no teste logo após ver o vídeo e alguns dias depois. O desempenho não muda, mas a coisa que muda drasticamente é o tempo que você leva pra ver o vídeo. Imagina ver ele na metade do tempo e ter todo esse tempo de sobra pra fazer questões, pra descansar, pra fazer outra coisa. Minha opinião, isso também é um ícone de grande valor, mesmo para pessoas normais, né? Não somente para pessoas cegas, né? E você tem também a questão da acessibilidade no YouTube. Você tem uma série de coisas como uma resolução menor para conexões lentas, a transcrição automática, né? Que ajuda bastante esse público de surdos, né? E não é perfeito, tá? Essa transcrição automática, mas já ajuda de alguma forma, né? O público surdo. Sobretudo em inglês, né? A tradução em português é muito ruinzinha, né? Mas a inglesa, que eu já vi em inglês, costuma ser uma tradução, uma transcrição muito boa, né? Então, você tem também a questão das tecnologias, né? Que ajudam a gente na acessibilidade, né? Uma dessas tecnologias que eu consegui encontrar é justamente uma tecnologia, né? Para reconhecer a língua de sinais, né? Americana, né? E eu diria, né? Que a inclusão é muito mais forte, né? Quando uma pessoa comum consegue entender, né, a linguagem de sinais sem necessariamente conhecer, né, a linguagem de sinais. Então, é você apostar na inclusão por meio da tecnologia do que apostar, né, que uma pessoa comum ela vai se preocupar, né, em estudar vários anos para aprender a língua dos surdos, né, para que ela possa conversar, né, com uma pessoa surda. E nesse sentido, né, você tem o filme Babel. O filme é um picotado, né, de vários acontecimentos, né? E é um filme de 2006. E uma das histórias, né, do filme, ela mostra justamente a questão da surdez, né? E o paradoxo do porquê que
justamente uma pessoa surda, né, o lugar que ela mais gostava de ir, né, para paquerar e tal, era a boate. E porque justamente ela conseguia ficar, né, com os meninos sem ouvir nada do que eles estavam falando, né? Porque na boate o som é alto, né? Então não existia como a exigência da comunicação. Depois você via claramente, né, que as pessoas simplesmente pela dificuldade, né, de comunicação simplesmente davam pé na bunda da menina fora da boate e a menina, né, era uma menina, uma japinha muito linda, né? E aí vocês têm aí esse filme Babel. Então, tem, né, a ideia também, né, dessa ideia de você criar luvas, né, que converte as linguagens de sinais em som, né? Então, seria uma forma de incluir a pessoa surda na comunicação, né, com pessoas normais, né? E eu diria que a tecnologia, eu prefiro apostar na tecnologia do que na boa vontade da maior parte da população para aprender, né, a língua dos sinais, né? Você tem também o caso, né, da inteligência artificial, um modelo de inteligência artificial que por meio de filmagem, né, da câmera do celular ele consegue traduzir, né, em tempo real a linguagem dos sinais, né? E aqui tá para vocês mais ou menos como é o software, né? A menina falando aqui I love you, yes, thanks, no. Então isso ajuda, né, na inclusão bastante, né, do surdo, né? E você tem também, né, nessa questão da acessibilidade, o paradoxo, né, de certas tentativas, né, de inclusões, de ser inclusivo com grupos, né, de pessoas, mas que ela tem um revés muito alto, né? Por exemplo, você tem essa ideia, né, do dialeto não binário, né, que é justamente para tentar, né, não ofender pessoas que não se veem nem como homem nem como mulher, né? E seria polido, né, de acordo com esse dialeto não binário, não falar com todos e todas, né? Falar em todes com E ou todes com X. E você fazer isso meio que gera, né, dificuldades para pessoas, né, como disléxicos, como surdos, né, que vão tentar fazer a linguagem labial, né, e para cegos, né, que vão usar software de leitura, né. E isso você vai tentar incluir uma pessoa, um grupo de pessoas, né, no caso os LGBTs, QIA+, seja lá o que for, e você vai excluir disléxicos, surdos e cegos, né. E aí eu faço, né, uma reflexão, né. Uma pessoa que é disléxica, surdo ou cego, ela tem um problema físico, né? E uma pessoa LGBT, pelo menos teoricamente, o problema que ela tem não é um problema físico, né? Então é compreensível, né, que a gente advogue, né, em defesa justamente da pessoa que tem uma dificuldade física real, né? E não uma pessoa que tem um problema que não é exatamente um problema físico, né? Então aqui você tem, né, o vídeo da professora falando, a professora de português falando, né, sobre essa questão. Veja aí o que ela vai falar. Amanda, o que você falou tem muita perspectiva. Ainda, né, nessa questão do paradoxo, né, das tentativas de inclusões, você vê, né, que tem locais que se preocupam bastante, né, e inclusive querem fornecer até um banheiro neutro, né, mas aí a reflexão é a mesma, né, em um local onde você não tem um banheiro acessível, você colocar um banheiro neutro, né, por prioridade em relação a um banheiro, né, de um cadeirante, eu vejo como algo bastante cruel, né, com a pessoa que tem uma deficiência física realmente, né, uma pessoa que é um cadeirante, né, por exemplo. Você tem também, né, o caso da inclusão dos trans, né, ou das trans nos esportes, né, e isso meio que vai, né, se a gente continuar permitindo que esse tipo de coisa aconteça, o que vai acontecer, né? Vai acontecer basicamente que as mulheres elas vão desistir, né, de competir nos esportes, porque se elas não percebem a competição como justa, né, o que vai acontecer, né, nos esportes de mulher? Simplesmente não vai, as mulheres simplesmente vão desistir, né, dos esportes. E aí você termina incluindo um grupo e excluindo outro grupo, né? Você tem também o caso, né? Esse caso é bastante interessante, né? Porque é um cara que não tinha uma das pernas, né? E aí ele botou, né, uma prótese
uma prótese especial, né, que no final das contas ele tinha um tempo melhor até do que o atleta que tinha, né, um pé, né. E para ele, né, não foi deixado, né, esse atleta competir, né, com um atleta sem a prótese, porque era considerado uma concorrência desleal, né. Nas Paralimpíadas ele poderia concorrer, mas na Olimpíada convencional ele não poderia competir, né. Então, seria justamente esses paradoxos, né, de você tentar incluir uma pessoa, um grupo de pessoas e excluir outro grupo de pessoas por essa ação, né, que você está tomando. E você tem também, né, uma nova ideia, né, que está muito em voga aí, a questão da acessibilidade reversa. A gente vai ver basicamente o que é isso, né? Então, vamos pegar só a título de exemplo, né, o caso de Salvador, né? A ideia de você tornar Salvador acessível, né, para pessoas cegas, né? Você tem, né, que Salvador, ele tem basicamente, né, você pode estimar que eles tenham, só Salvador tem 9.000 quilômetros de ruas e avenidas, né? Salvador também, você tem 3 milhões de habitantes, né? Dos 3 milhões de habitantes, você tem 90 mil com algum tipo de deficiência visual, né? Dessas pessoas que têm deficiência visual, 3,6% possuem cegueira total, né? Então, você tem, né, 3.240 cegos em Salvador. Então, o que estavam querendo fazer na cidade, né, para tornar uma cidade mais acessível? Então, eles queriam que botasse, né, piso táctil por toda a cidade, né? E uma pecinha, né, de piso táctil de 25 por 25, se você pesquisar aí no Mercado Livre, você vai ver que está R$120. E isso seria só o material, né, fora o valor do serviço, né, de colocar isso nas calçadas. Então, fazendo as contas, né, continuando, as ruas eles têm os dois lados. E convertendo isso para centímetros, né, basicamente é 1 trilhão e 800 milhões. Né? E isso dá basicamente 72 milhões de pisos tácteis, né? O que dá, né, 8,6 trilhões, né, de reais. E então, né, dividindo isso pelo número de cegos, cada cego custou 2.666.666,66 para a população de Salvador, né? Conseguiram botar esse valor nos lombos das costas das pessoas em Salvador, né? Isso é das pessoas, né? Em geral, da cidade de Salvador, né? Aqui você vai ver algumas referências, né, dessas pesquisas. E vamos para a realidade, né? O que aconteceu com a tentativa, né, de tornar Salvador acessível às pessoas cegas, né? Aqui você tem alguns flagras, né, no Google Street View que mostram basicamente, né, como isso é uma coisa, né, que aqui, né, foi feita só para inglês ver, né, de fato. São flagras que mostram, né, que claramente que essa é uma tentativa custosa e não muito eficiente, né, para o cego. Você tem casos, né, de árvores no meio da história, né, dos cegos, e você tem diversos problemas, né, que um cego dificilmente conseguiria sair aqui e ser ajudado por essa tecnologia assistiva, né. Então, vamos, né, para uma solução um pouco mais tecnológica, né? A bengala eletrônica, né? Essa bengala ela custa $400 e ela tem um sensor, né, de lidar, né? Que você tem um sonar que é de som, né? O lidar é um sensor que é via laser, né? E esse sensor ele basicamente mede, né, a distância entre aquilo que a bengala tá e o obstáculo, né? Então aí você tem aí a questão da bengala, né? O link, né? Falando dessa bengala, né? Ainda, né? Você tem a questão, né? Poderia resolver esse problema com um cão-guia, por exemplo. Um cão-guia, de acordo com essa fundação, né? Aqui, diz que custaria em torno de R$35 mil, né? Sendo que ele duraria vários anos, né? Então, em vez de gastar 2,6 milhões com uma pessoa, você poderia talvez, né, dar um cão-guia para ela e economizar 2 milhões. Né? E você tem algumas hipóteses, né, que eu levanto. Ou é uma ignorância muito grande, né, as pessoas simplesmente não sabem fazer contas, ou então elas não se importam, né, com o dinheiro dos impostos das pessoas. Né?
Então, eu diria que está em voga, né, essa questão da inclusão reversa, né? O que é essa inclusão reversa? É justamente a pessoa usar a tecnologia para tentar, né, ultrapassar a barreira, né, da acessibilidade para as pessoas, né? Você tem o caso do implante, né, e você tem o caso do olho biônico, né? Por exemplo, essa notícia aqui falando, né, o olho biônico pode restaurar a visão de milhões, né? E você tem vários casos, né? Por exemplo, esse aqui, ó, um implante para cegos liga diretamente dentro do cérebro da pessoa, né? E aí tem uma espécie de óculos que a pessoa usa e a pessoa volta a ver, né? Você tem pessoas cegas ouvindo pela primeira vez, né? Então vou botar esse vídeo aqui no YouTube para vocês terem uma noção, né, de como é essa questão, né? There you go. It's beeping. So now technically your device is on. Can you tell? You said you hear it. Hey, I sound. You're hearing yourself better. Okay, you can cry. It's okay. Hi, Cooper. Hi, Cooper. Hi, Cooper. Hello, he's smiling. Hi, baby. Sounds good. I know I look like an elderly munchkin, but do I sound like one now? Is it on? It's on. My God, I can hear my pulse. Yeah. That's good. It's okay. Blue, Blue, orange, orange, red, red, black, black, purple. purple. What do you think? What is it like? It's okay. So different, dude. Sound clear or does it sound muffled? Sounds clear. I'm so happy for you, Mommy. Então, a questão, né, da inclusão reversa, acessibilidade reversa, pode se dar também por implantes cocleares e outras tecnologias, né, por surdos especificamente. E você tem até a inclusão, né, de pessoas sem braço, pessoas que têm uma parte da mão, uma outra pessoa sem braço. E, em muitos sentidos, né, você pode adotar essas próteses inteligentes, né, como existem hoje, né? Grabbing a backpack is hardly the feat of a superhero, unless you're 12-year-old Leon McCarthy and your hand looks like it's straight out of a science fiction movie. You've actually become sort of a cyborg. Você tem também a questão de que rampas, né, podem dificultar a vida, né, de pessoas comuns e quase nunca são usadas, né, por cadeirantes de fato. E até porque é bem cansativo, até para uma pessoa, né, que minimamente empurra, né, o cadeirante pela rampa, né. E tivemos também, né, a invenção da cadeira, né, que sobe escadas mesmo, né. A cadeira é uma cadeira especial que sobe as escadas, né. Então vou mostrar para você como é essa cadeira, né. E pode ser, né, interessante para algumas pessoas, né.
você tem ainda, né, a esperança, né, futura, né, impressão 3D, né, de órgãos, que no futuro próximo, né, a gente consiga, né, imprimir uma perna, uma mão, que a gente consiga imprimir um coração, um rim. E isso está bem mais próximo de acontecer, né, do que a gente imagina, né? Você tem ainda na oftalmologia coisas, né, por exemplo, como a cirurgia a laser, né? Após 21 anos, se o sujeito tiver uma miopia severa, ele pode optar, né, por uma cirurgia a laser, né? E isso meio que cura ele do problema dele de ele não enxergar direito, né? E você tem diversas outras técnicas também que podem ajudar, né? E eu trago, né, a reflexão, né? O que você acha, né, que é mais humano, né? Que seria justamente o design inclusivo, né, universal, ou a questão da acessibilidade reversa, né? Da gente tentar se esforçar para que as pessoas consigam, né, restaurar a visão, a audição, ou qualquer outro elemento, né, de deficiência física da pessoa, né? É mais humano você tentar planejar, né, para que essas pessoas sejam incluídas, ou que a pessoa, né, ela tenha seus sentidos restaurados, né, de alguma forma tecnológica, né? Então, só para fazer, né, um desafio, você pode tentar, né, fazer o desafio de ficar 1 hora, né, com uma venda, sem dormir, mas você certificando que você está seguro, né? Tente aí esse desafio para você ver o que é mais humano, se é o design universal ou se é acessibilidade reversa. Então, pessoal, era isso que eu tinha para dizer hoje. Se você gostou, dê o seu like aí, que a gente bastante. Se você quiser discutir o tema, comenta aí embaixo. E se você quiser ajudar a gente, compartilhe isso com mais gente. Então, era isso que eu tinha para dizer hoje. Um grande abraço. Tchau, tchau.